E, como eu disse para vocês também, o projeto já é o embrião do texto, e aí, a partir dali, por exemplo, na questão... Vamos pegar só a questão teórica. Bom, a questão teórica, gente, no texto acadêmico, tem que ser construído pensando que o leitor precisa ser levado até o ponto fulcral do seu texto. Isso quer dizer que você tem de construir um caminho teórico e não dar logo aquele elemento fora de contexto. Então, por exemplo, estou estudando modalização epistêmica, um aspecto específico lá da linguística, modalização epistêmica em algum corpus, em notícias, digamos assim. Eu não vou começar a minha parte teórica falando sobre a modalização epistêmica, porque o leitor precisa saber, você tem que pensar assim, não é da minha cabeça, é um leitor externo. Geralmente, nesse momento deste ano, essa leitura fica muito endogênica, né? Fica aqui entre o professor da disciplina, o professor orientador, o professor que vai fazer a leitura e contribuir, mas ainda assim são leitores externos que estão fora das suas cabeças. Mas ainda assim a gente tem que pensar não só nesse leitor direto, que é a banca, que é a professora de disciplina, etc e tal. A gente tem que pensar que a monografia fica disponível depois, onlinemente. E aí, você tem também acesso de outros leitores. Então, a gente tem que pensar na resposta desses outros também, na ação responsiva na hora da leitura. E isso pressupõe a gente fazer um texto bem construído. Então, vou falar de modalização epistêmica, eu tenho que dizer para esse meu leitor que muito provavelmente não seja um conhecedor específico desse item, né, da linguística, você tem que mostrar um percurso. Como é que você faz para chegar nesse item? Então, eu vou falar, por exemplo, digamos que a minha intenção é analisar como elementos modalizadores da modalidade epistêmica vão atuar argumentativamente nas notícias. E aí, então, eu tenho que começar construindo, falando noção de língua, noção de argumentação que eu vou seguir. Mas, prof, não está pressuposto? Não está pressuposto, principalmente porque a maioria, né, dos conceitos, assim, não existe conceito na ciência que seja único, a não ser um conceito muito técnico, né? A conceituação, ela vai depender de linha para linha, de perspectiva teórica para perspectiva teórica, de autor para autor. Então, eu tenho que dizer o que exatamente eu entendo por argumentação. Eu vou seguir qual perspectiva teórica. E depois eu digo o que é modalização também, porque e a relação entre argumentação e modalização. Qual é a relação? Eu vou afunilando até chegar, então, vamos falar de modalidade epistêmica, e defino modalidade epistêmica, e aí eu cheguei no meu ponto. É claro que esse ponto tem que estar mais... o que você vai fazendo antes vai sendo mais um panorama geral, e quando você chega no teu ponto específico, você tem de desenvolver bem aquele ponto específico. Mas aí, quando você desenvolver bem o seu ponto específico, falando de modalidade epistêmica, você já tem todo esse percurso da fundamentação teórica do entorno, do que está pressuposto aí nesse objeto de estudo. Então, gente, uma das questões que eu vejo muita dificuldade na escrita acadêmica é a dificuldade do produtor de texto fazer esse percurso do maior para o menor. A dificuldade de construir um caminho que seja coerente, que seja coeso para o seu leitor que não está na sua cabeça. E aí as pessoas às vezes vão direto para o assunto, não fazem esse afunilamento, e o que é muito recorrente acaba fazendo as idas e voltas, que eu já comentei na aula passada. Define modalização, depois fala de argumentação, depois volta, e daí define modalização a partir de outro autor que pode estar conversando com o primeiro, por exemplo. Mas o texto precisa ser organizado de forma que você definiu. O bloco de definição tem que ser o bloco de definição. Uma vez definido, faz o texto progredir para outras discussões. Mas não fica indo e voltando, indo e voltando. Então, essa construção do texto, ela tem de ser bem cuidada. Não basta ter só uma boa ideia de pesquisa, se não se faz cuidado com o texto, que é, na verdade, o que vai relatar a sua pesquisa, né?